Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Neste vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês uma palestra que fizemos em 2019 sobre os anjos. Tentamos fazer até uma atualização quando falamos sobre a física dos anjos, mas essa atualização ela se referia mais ao livro Física dos Anjos de Rupert Sheldrake, né? Do que a palestra em si. Então, muitos slides que nós preparamos na época, em 2019, para essa palestra, que foi presencial, a gente não utilizou. Estou pretendendo realmente atualizar ela novamente quando a gente for falar sobre esse assunto com mais detalhes, porque até eu já li muita coisa depois disso e aprendi muita coisa também sobre os anjos, e acho que merece ter uma palestra nova, mais atualizada, e até com um formato de slide mais atual, com os recursos que eu tenho hoje. Mas essa palestra, como está reservada aí com os slides, eu quero deixar registrado aqui no nosso canal o assunto, o conteúdo que a gente trouxe para essa palestra anterior. Então vamos trazer para vocês essa palestra também dentro daquele quadro das palestras diversas, que é a ideia de justamente pegar as mais de 100 palestras que a gente fez até agora, assim, e fez no modo presencial, e trazer aqui para o canal para poder ficar guardado o conteúdo, tá certo? Então o tema exatamente, na época, a gente chamou assim, Anjos, os seres superiores do reino dos Devas. E na verdade, essa palestra foi baseada num livro que é esse aqui, né? O Reino dos Deuses, de Geoffrey Hodgson, que tinha uma publicação da editora Pensamento, já essa daqui já tá velhinha e tal, que era a que nós tínhamos, né? E depois foi lançado pela editora Teosófica. Eu recomendo que vocês adquiram esse livro, que é muito bom mesmo, O Reino dos Deuses, né? E esse aqui eu tive o privilégio de fazer a capa, então eu acabei até ganhando ele, porque fiz a capa, então, mas mesmo assim eu iria adquirir, porque aqui é uma edição revista, uma edição talvez com algumas modificações e com a qualidade gráfica também, certo? Apesar de ser o conteúdo mesmo e tal. Então, assim, a palestra não é só sobre esse livro, eu ainda pretendo em algum momento dissecar mais esse livro, trazer mais informações sobre ele, mas por enquanto a gente vai trazer o conteúdo da palestra que nós fizemos, como eu disse, né, em 2019, né, nesse vídeo aqui de hoje, tá certo? Então, segurem aí que logo depois da nossa vinheta nós estaremos aqui com esse tema, tá certo? Bom, eu sempre gosto de mostrar um pouco os livros que a gente usou para o trabalho dessa palestra aqui e tal. Mostrando, a gente até fica com eles, né, uma visibilidade melhor do que a gente colocar uma bibliografia e tal. Então eu vou começar falando deste outro aqui, que está na mesma situação. É um livro de Geoffrey Hodgson, A Fraternidade de Anjos e de Homens. Essa é a versão da editora Pensamento, e aqui a versão da editora Teosófica, o mesmo livro, né? A Fraternidade dos Anjos e Homens, né? Esse daqui foi publicado, não tem até nem muito tempo, não foi tão recente, mas ele foi de 2018, né? Bom, este é também um livro que foca mais na questão dos anjos mesmo, que o Reino dos Deuses fala dos elementais, fala também da Cabala, fala da árvore sefirótica, mostrando a relação com os anjos, como a gente vai ver hoje aqui nos slides. Também temos aqui este livro que é muito bom, de Dorothy McLean, considerado um dos melhores sobre anjos, fora assim do circuito dos livros teosóficos, né? Mas aqui temos a comunicação com os anjos e os devas. Faz referência até muito ao livro de Geoffrey Hodgson, né? Um livro que esclarece muitas coisas que a gente vai falar aqui tem a ver com o que foi lido neste livro aqui. Aqui nós temos esse de Ellen Elias Freeman, né? Com a ajuda dos anjos, casos verídicos de encontros pessoais com anjos, tá vendo? Esse aqui também da editora, esse é da editora Cutrix, que é a mesma Pensamento, né? Tudo no mesmo grupo, né? Aqui nós temos também de Flower Newhouse, Redescobrindo os Anjos, e os Habitantes Alados da Eternidade. Esse é registrado como da editora Pensamento, né? Aqui um outro livro teosófico, mas esse aqui é de William Bloom,
Devas, Fadas e Anjos. Uma abordagem moderna. Então, esse livro também, esse livro é teosofista, e é um livro que traz muita coisa do próprio Geoffrey Hodgson também aqui, e também coloca algumas questões novas, apesar de ser um bem antigo, né, a publicação. Bom, aqui nós temos um livro que é uma enciclopédia de anjos, né, que é a Enciclopédia dos Anjos, de Richard Webster. É um autor que escreve muito sobre anjos também, o Richard Webster, e ele é bem interessante para a gente conseguir ter uma visão cristã, né, mais ampliada e menos preconceituosa, mais mística dos anjos, dentro de uma versão do cristianismo primitivo, de um cristianismo que não fica tão preso assim a códices, digamos assim, a limitações do que a igreja impôs sobre o cristianismo, do que pode, o que não pode ser considerado canônico, né? E aqui nós temos esse livro bem recente, de Pedro Siqueira, autor de Você Pode Falar com Deus. Ele diz: todo mundo tem um anjo da guarda, ensinamentos sobre seres espirituais que nos protegem. Né? Esse é da editora Sextante. Deixa eu ver até de que ano aqui para vocês verem que ele é até bem recente, é 2016. Eu até pensei que fosse mais recente, tá? Então, tem esse aqui também. Temos esse especial, muito bom mesmo, que é de Jean-Yves Leloup, O Anjo como Mestre Interior. Muito bom também. Fizemos até um estudo num grupo teosófico sobre esse livro e foi muito rico, né? Muito enriquecedor com o Dr. Caribé. E esse trabalho é fenomenal. Eu acho que ele traz para a gente um esclarecimento muito grande sobre a função dos anjos, sobre como eles atuam, e sem preconceitos religiosos, né? E aqui um de Michel Coquet, né? Michel Coquet, que era autor também de um livro de chakras e tal, é um autor que é muito citado dentro da teosofia, que é O Mundo dos Anjos e os Devas. Então, este aqui também é um livro muito completo, né? Tem outros livros que a gente utilizou nesse trabalho, mas eu acabei não separando eles aqui para mostrar para vocês no vídeo. Então, de qualquer forma, alguns deles vão aparecer aí nos slides, que eu gosto sempre de mostrar quando eu cito o livro, a capa dele também, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa palestra utilizando os slides que a gente preparou na época da palestra presencial. Então aqui nós já vemos de cara o cartaz que a gente fez, ainda naquele formato, né, mais tradicional dos slides. E a gente tem aqui o título, O Anjo e Seres Superiores do Reino dos Devas. Foi no dia 8/6 essa palestra, e aí eu até coloquei o ano de 2019 aqui para destacar, porque como eu estou registrando aquelas palestras que a gente está trazendo de volta aqui no canal, aí eu deixo marcado o ano para ficar isso bem claro, né? Que foi preparado há algum tempo atrás, e eu posso até trazer verbalmente aqui algumas informações novas do que eu adquiri depois dessa época, mas eu ainda pretendo atualizar, como eu disse, com outros trabalhos que a gente já estudou, tá? E aí eu tenho essa citação aqui de Êxodos, que diz o seguinte: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Veja que isso aqui é uma coisa bem austera, né? Mostrando uma visão assim, bem de que esses anjos estão aqui para nos ajudar, e a gente precisa ter uma certa leitura do que eles estão dizendo. Eles às vezes estão falando, a gente não está ouvindo. Apesar de uma forma bem assim, forte, essa colocação, dando uma ideia de um Deus cheio de defeitos, etc. Aqui está sendo traduzido uma informação que acontece de fato, que é a existência de seres na natureza que buscam nos ajudar, e quanto mais nós conseguimos uma conexão com eles, mais a gente consegue que essa ajuda aconteça, mais a gente consegue aproveitar os benefícios que a gente já teve algum tempo atrás, quando a gente não adquiriu um pouco mais de consciência, um pouco mais de capacidade de agir sozinho, autonomia, etc.
Na época em que em outras encarnações fomos animais não tão racionais, se é que a gente pode dizer assim, quando éramos plantas, como éramos seres também sem capacidade de tomar atitudes, etc., nós tínhamos a ajuda de seres elementais, depois seres mais avançados, né, os chamados devas ou anjos, que nos ajudam nesse caminho do que a gente precisa fazer e até nos dão mensagens, nos fazem a gente acordar em determinados momentos, determinadas situações, e se a gente não estiver atento a eles, a gente acaba perdendo, né, esta mensagem fabulosa que poderia nos ajudar muito. Bom, aí nós temos aqui o conteúdo, a divisão, né, aquela frase ali foi só uma introdução, né, e aí a gente tem aqui a subdivisão do que a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu colocar aqui um ponteiro, opção de ponteiro, isso aqui do laser. Então aqui, ó, os anjos, suas características e correspondências. A hierarquia angélica à luz do cristianismo e da cabala. As sefiras, seus coros angélicos e líderes arcanjos. O arcanjo Metatron, o anjo da presença divina. As linhas de involução, evolução angélica e a humana. Angelologia, a ciência dos anjos e o reino dos devas e suas funções em nosso sistema. Eu acabo sendo bem assim, cabalista, quando eu boto os títulos, porque eu acabo botando 7. E num tema que vai falar de cabala, não podemos também fugir a essa regra, certo? Bom, aí eu começo aqui com aquele livrinho que eu falei para vocês de Geoffrey Hodgson, Os Anjos e a Nova Raça. Eu acho até que eu nem mostrei esse, depois eu vou mostrar. Na verdade, este livro ele é bem fininho, mas ele resume uma série de coisas que ele fala nos outros livros. E aí aqui eu coloquei o significado de anjo tirado desse livro, que é derivado do grego antigo. Ângelos significa mensageiro ou enviado, ou derivado do hebraico malak, que significa aquele que tem um trabalho a fazer. Então veja que é um ser criado por Deus com uma destinação, com um objetivo bem claro, bem específico, bem assim direcionado, né? Porque eles na verdade não têm livre-arbítrio, né? Eles têm um direcionamento de função do que eles precisam fazer e tem uma responsabilidade muito grande. Alguns são de uma hierarquia tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue nem vislumbrar o que poderia ser feito por eles, nem tampouco poderíamos imaginar como seria o contato com eles também, porque dentro de uma coisa que a gente chama hierarquia angélica, ou hierarquia dos devas, a gente considera que aqueles mais elevados são os que teriam uma conexão mais forte com Deus, e para chegar até eles temos que passar por todos os outros, porque é um canal realmente, é um canal de comunicação, que como a gente não tem, inclusive, tantos seres que não são angélicos, mas seres que somos como nós, né, seres humanos em evolução ou super-humanos, não temos tantos assim que possam fazer uma cadeia cósmica que conecte a Deus. Então chega um certo momento da hierarquia de evolução humana que temos que recorrer aos anjos para que essa comunicação aconteça. Por isso, daí a importância deles, porque eles são, em instâncias mais elevadas, as únicas comunicações que nós temos diretas com Deus, né? Ou indiretas com Deus. Como cristãos, fomos levados a pensar nos anjos como mensageiros enviados por Deus ao homem somente em ocasiões muito importantes e que são normalmente separados do homem e invisíveis para ele. Embora eu deseje manter esta concepção, quero também estendê-la e dizer que os anjos estão sempre ao nosso alcance. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente se equivoca, porque a gente pensa que os anjos eles só aparecem, ou só atuam, ou só são importantes e responsáveis em situações muito grandiosas, específicas, nascimento da pessoa, morte da pessoa, ou um grande acontecimento mundial, até mesmo uma catástrofe, uma resolução de uma catástrofe, um final de uma guerra, como nós estamos agora vivenciando aí. Quantos anjos devem estar trabalhando na finalização dessa guerra e tal. Então, assim, acredita-se sempre que eles estão presentes nessas situações, mas o equívoco é de pensar que eles só estão nessas situações. Porque existe anjo para tudo que você imaginar, gente.
Existe anjo para atuar no físico, em todas as experiências, né, eletromagnéticas, quânticas, físicas, materiais, químicas. Isso até a gente abordou um pouco na palestra sobre a física dos anjos, né? O próprio Rupert Sheldrake trouxe isso num diálogo com um teólogo. É muito interessante esse livro, e poderia até estar fazendo parte do conjunto desses livros, mas aí acaba o conteúdo sendo muito grande. Tem um slide aqui que fala da versão anterior que eu tinha do livro, que saiu uma mais nova, mas eu trouxe aqui pelo menos uma citação. Mas o que eu quero dizer é assim, que ele está presente em tudo, né? Até na transmissão dessa voz que está chegando no microfone do câmera, e depois indo através de via eletromagnética, chegando até o canal do YouTube, no YouTube chegando para vocês, quer seja através de fone, quer seja através do áudio do celular, quer seja através de um computador. Essa transmissão acontece com o gerenciamento de seres angelicais, ou chamados devas. Quando a gente fala em anjo, e aí associa aquela imagem a um anjinho, a uma criancinha com asinhas e tal, a gente acaba ficando incrédulo, achando que esses seres não existem. Mas a gente tem que entender que esses seres, eles são seres energéticos, são seres que se comunicam através de luz, de vibração. E se a gente pensa que essa comunicação através de luz e vibração é inferior, saibam que é uma comunicação superior à que nós fazemos. Porque a que nós fazemos está sujeita a equívocos, está sujeita a má interpretação. Quando a gente escreve mesmo em grupos de chats ou de celulares, né, WhatsApp e tal, às vezes não tem entonação. Imagine, mesmo tendo a entonação, às vezes as pessoas não captam direito as mensagens. Imagine não tendo essa energia, e aí tendo a mensagem direta, energeticamente, como ela precisa ser transmitida, por conteúdos que a gente nem imagina, porque estão em níveis supradimensionais que nós nem conseguimos imaginar. Então, é a linguagem que alguns anjos, não todos os anjos no nível mais elevado, os arcanjos, né, eles trabalham nesses termos. Então, são criaturas que a gente tem uma imagem meio equivocada delas, e eu diria a vocês que até mesmo alguns religiosos que conseguem ver um pouco, vislumbrar o mundo astral, o mundo mental, eles quando veem os anjos, às vezes veem realmente com essas imagens, com essas figuras, para que eles possam, digamos assim, alimentar aquela crença e possam ter um resultado mais benéfico, né, de meditação ou de oração daquela pessoa, ela visualizando aquele ser que ela acredita. Então, por isso que, assim, é possível que cada um de nós, de acordo com o Deus que a gente ore, o que a gente medite, a gente vislumbre esse Deus e a gente tenha uma crença cada vez mais forte, uma devoção cada vez maior por aquele Deus, por aquele ser, por aquela criatura, porque ele vai aparecer para nós de alguma maneira quando os anjos não só exploram essa capacidade clarividente que alguém já vem a ter, ou ele pode produzir essa clarividência fazendo-se aparecer para aquela pessoa, ou até fazendo aparecer para um número maior de pessoas, se tornando mais visível dentro da nossa percepção visual comum, convencional, tá certo? Bom, continuando aqui, eu trouxe esse livro, que é um livro mais de cabala em si, né, do que de teosofia, mas que traz para a gente informações, já que a teosofia abarca todo o saber divino. Obviamente isso aqui pode ser muito bem incorporado para a gente, e é um esclarecimento que eu gostei demais, tá na orelha do livro, na verdade, aparece até atrás do livro, inclusive, que ele diz assim, ó, uma imagem que pode nos fornecer uma ideia aproximada de Deus é a da eletricidade. Utilizamos a eletricidade para nos iluminar, aquecer e fazer funcionar todo tipo de aparelhos, mas vocês sabem quantas precauções é preciso tomar para não provocar curtos-circuitos e acidentes como incêndios ou eletrocuções, por exemplo. O contato direto com a eletricidade pode ser fatal, pois ela é uma energia de prodigiosa potência. Para que ela chegue até nós e possamos utilizá-la com menos riscos, é necessário atenuar seu formidável poder por meio de transformadores. Estas são as inúmeras entidades luminosas que povoam os céus e que a tradição chamou de hierarquias angélicas. É por meio delas que recebemos a luz divina e através delas é que conseguimos estabelecer uma relação com Deus. Olha que coisa bonita, né? Porque na verdade nós seríamos eletrocutados se tivéssemos uma conexão direta com Deus,
E claro que o plano divino não poderia incluir isso, essa possibilidade, para justamente não acontecer, né? Algo que não se quer que aconteça dentro das próprias leis divinas. Porque se a gente for eletrocutado porque a gente colocou o dedo numa tomada num fio de alta tensão, isso foi uma decisão de livre-arbítrio pessoal, uma decisão própria. Mas se um mecanismo de conexão de Deus com Deus pudesse existir em que isso acontecesse, estaria fazendo parte do plano divino esse acontecimento, né? Ou algo que já estivesse dentro dos códigos, dentro das possibilidades das leis divinas, né? E a gente sabe que esta conexão se dá de uma maneira gradual, justamente pela hierarquia desses seres, da hierarquia dévica, da hierarquia dos anjos, né? E aqui Khalil Gibran ele fala o seguinte: todos os homens são dois homens, um está acomodado na escuridão e outro está dormindo na luz. Então veja que a gente tem aí essas duas facetas, e nessas duas facetas a gente tem a presença de seres que nos conduzem, que nos ajudam a caminhar por um lado, por outro, e a gente precisa deixar de lado aquele que está, de certa forma, dormindo, né? E tentar buscar aquele que está assim, fora da realidade, aquele que não está seguindo um caminho que pode ser ascendente, um caminho que pode ser de crescimento, né? E os anjos têm um papel muito importante. E o Jean-Yves Leloup coloca naquele livro que eu falei, O Anjo como Mestre e Senhor, o seguinte: a presença do anjo nos vem despertar e erguer nos momentos em que somos tentados a ficar dormindo para sempre, e há um alimento que nos é dado, um alimento exterior e um alimento interior, para que continuemos o nosso caminho. Então, a interpretação que a gente pode dar aqui desse texto de Khalil Gibran, com base no Jean-Yves Leloup, que comenta até essa frase, é que, na verdade, estar acomodado na escuridão é ter a parte mais densa de nós, né, a parte da personalidade, dentro do mundo físico, ainda acomodado sem realizar, porque podemos realizar dentro da escuridão tarefas que poderão nos iluminar internamente, e somos outro ser também enquanto alma, em que estamos dormindo, porque enquanto ser alma estaríamos com esse brilho fantástico que ajudaria a gente a sair da acomodação, nele nós estamos dormindo, como ser desse tipo estamos dormindo, e por isso essa luz não pode aplacar a escuridão, essa luz não consegue, digamos assim, iluminar este caminho que nós poderíamos seguir se nós tivéssemos uma visão maior. E quem nos ajuda nessa luz, quem nos ajuda nesse caminho, obviamente, são os anjos, são os devas. Isso aqui é uma ilustração que nós encontramos no livro, né, de Jean-Yves Leloup, né, que ele mostra as várias camadas da consciência e associa aos anjos, né, toda a hierarquia de anjos, né, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, autoridades, principados, arcanjos e anjos, e no final aqui o homem, então mostrando de certa forma a função que cada um deles tem, né? Isso aqui está explícito, né? Os serafins, amor ardente, compaixão, a associação que eles têm, né? Aqui tipo de energia, que tipo de sentimento. Os querubins, a luz e inteligência. Os tronos, a experiência do centro. Dominações, a liberdade. Potestades, ao dinamismo, a energia. Autoridades, a autenticidade. E os principados, ao ser princípio. Bom, eu recomendo a leitura desse livro, porque não vai dar para a gente falar muito sobre ele aqui, mas ele é um livro muito rico, foi estudado por um grupo, como falamos, né? E a gente aprendeu muito nessa leitura, então eu recomendo a vocês. Aqui nós temos justamente 4 anjos máximos, que são associados aos 4 mundos da Cabala, que é o Miguel, o Gabriel, o Uriel, o Rafael. No passado tiveram outras entidades consideradas, mas essa daqui é o que tradicionalmente já se está estabelecendo como dentro da Cabala, esses anjos são associados a esses 4 mundos, né? Então, ao longo de muito tempo, algumas coisas foram mudando, mas a gente sabe que hoje são esses que são considerados, né? Bom, aqui nós temos no Gênesis uma passagem que diz assim: e Jacó viu em sonhos uma escada posta sobre a terra, cujo cimo tocava o céu, e os anjos do Senhor subindo e descendo por ela, e o Senhor apoiado na escada. Tendo Jacó despertado,
do sonho, disse: não há aqui outra coisa senão a casa de Deus e a porta do céu. Isso é a chamada escada de Jacó, né? Que está muito também atrelada ao que nós falamos no instante dos 4 mundos da Cabala, né? E aqui em Colossenses a gente tem capítulo 1, versículos 16 e 17. Por ele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele está antes de todas as coisas, e dele todas as coisas dependem. Então veja aí como ele está falando aí, né, dos seres, né, angelicais, e aqui nós adotamos a Bíblia King James atualizada, que é para poder a gente não ter influência de nenhuma tradução de religiões diferentes que puxam a brasa para sua sardinha. E aí a gente aqui tem essa informação bem interessante, mostrando a criação divina explicitada em Colossenses, né, dentro da perspectiva cristã e judaica. Bom, vamos ver aqui a classificação cristã dos anjos, né? Dentro da hierarquia. Está dividido em 3 grupos. A primeira hierarquia, a segunda e a terceira. Na primeira hierarquia, a gente tem assim, os anjos, os arcanjos e os principados. Na segunda hierarquia, temos as potestades, as virtudes e as dominações. E na terceira hierarquia, os tronos, os querubins e serafins, que estão lá no topo, lá em cima, né? Então a gente entende que cada anjo aqui tem toda uma conexão, como se fosse uma árvore, com esses seres todos aí, cada vez mais evoluídos. E a gente ainda tem aqui, nessa ilustração, os chamados anjos decaídos, que estão mais associados aos anjos do mal, e que têm representantes similares, na mesma quantidade que nós temos representantes para cima, nós temos representantes para baixo também, e que eles não são muito comentados, especialmente na obra de Geoffrey Hodgson. Ele evita comentar e ele afirma que é para poder justamente eles não serem sem querer evocados ou sintonizados por agentes, certo? Aqui mais uma representação desses anjos, né, dessa hierarquia angelical, e até a associação que se pode fazer à árvore sefirótica ou à árvore da vida, né, da Cabala. Aí a gente tem aqui os serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos, anjos, e aqui embaixo de tudo os iniciados, formando o número de 10, que são associados às sefiras, né? E aqui mostrando as sefiras, né? Aqui mostrando os corpos associados, físico, etérico, astral, o mental inferior, o mental superior, os subplanos mais superiores dos mentais, o búdico, o átmico, o monádico e o divino. Então, a gente aqui tem também uma subdivisão de 3 níveis de planos mentais, de subplanos mentais, para poder cobrir aqui os principados, as virtudes e as potestades, né? Aqui os atributos associados a cada um deles, né? Aqui o nome hebraico, né? Aí a gente tem, do mais baixo para o mais elevado, nós temos nos iniciados associados ao reino, os anjos associados ao fundamento, os arcanjos ao esplendor, os principados à vitória, as virtudes à beleza, as potestades à justiça, as dominações ao amor, os tronos à inteligência, os querubins à sabedoria e os serafins à coroa suprema. Bom, aqui eu chamei a atenção dos corpos porque a gente tem trabalhado muito aqui com vocês, né, essa questão da divisão dos corpos, e a gente pode dizer que esses anjos, eles atuam diretamente nesses corpos sutis que nós temos, ou esses princípios. Então nós temos seres, digamos assim, regidos por esses anjos, por esses devas, que atuam diretamente sobre os nossos corpos. Então os elementais que estão atuando nesses corpos, criando elementares ou energias etéricas, energias astrais, energias mentais e assim por diante, acontecendo na nossa aura, no nosso corpo, elas são geridas por esses seres, né? Então, assim, tem toda uma hierarquia dentro de cada nível de grupos desses, de planos, de mundos, e que atuam fazendo com que as energias sejam assim, autênticas ali, né? Na verdade, eles nem sempre conseguem, por exemplo, que alguém que esteja com muita raiva, eles nem sempre conseguem aplacar a raiva, porque dentro daquele nível em que a raiva atua, no nível astral, onde aparece um vermelho imediatamente, como a gente já falou aqui várias vezes sobre as cores das auras, a gente pode até dizer que em níveis mais elevados, os anjos podem estar atuando ou estão atuando para que esta raiva não chegue a ser nem gerada, nem criada por nós enquanto consciência.
Mas uma vez que ela seja gerada, todo o mecanismo acontece de uma maneira consciente dentro de uma lei, né, que se procede, digamos assim, e tem ali entidades que estão atuando, porque quando a gente fica com raiva vai ter uma coloração vermelha. Eu estou dando só um exemplo assim para vocês entenderem mais ou menos o mecanismo, né? A gente fica com raiva, o vermelho vai ser produzido, e quem produz esse vermelho? Seres dévicos, seres elementais, que estão dentro de uma cadeia energética, hierárquica, e que estão lá sendo geridos por uma entidade ainda mais elevada, que seriam anjos ou devas, né? E aqui a gente consegue ver justamente esse encadeamento dos corpos, dos princípios. Aqui a gente tem uma linha mostrando a evolução da vida, e aqui da evolução da forma. A gente está usando um slide que a gente... Quer dizer, na época em que eu preparei para a palestra, esse era um slide que a gente já tinha produzido para uma palestra que falava da evolução da vida e da forma, mas aí a gente aproveitou eles. E aí a gente acrescentou aqui as imagens de anjos, né? Dentro de toda uma hierarquia, e mostrando aqui, dentro dessa cadeia mais assim, físico, astral e mental, a gente vê muito mais elementais, né? Apesar de terem aqui, de serem representantes dos anjos, né? Atuando nos níveis mais densos, mas a gente consegue entender muito bem que essa conexão vai acontecer por via de elementais, por via de seres da natureza, por via das energias mais densas. A gente vai tendo conexão com seres angelicais também, né, dentro desse processo todo. Aí aqui a divisão dos elementais, e aqui em cima os anjos, né? Mostrando para a gente claramente que existe uma diferença também já de nomenclatura, apesar de a gente dizer que eles fazem parte dessa evolução angelical, dessa evolução angélica que está aqui no título, né? Bom, aí tem aqui até uma pirâmide mostrando que o número de seres, né, nessa parte mais inferior da hierarquia é um número bem maior. Então daí essa representação em pirâmide aqui, para a gente entender que o número de seres vai diminuindo, né, à medida em que o nível vai elevando, né, de vibração e de sutileza dos planos, né. Aqui foi uma ilustração que eu trouxe, né, tem no livro O Lado Oculto das Coisas, tem no livro Seres Elementares da Natureza, que é um extrato, né, o capítulo 6 do Lado Oculto das Coisas, que como ele fala dos elementais, e ele tem que falar da evolução, né, ele, que eu digo assim, Leadbeater, Charles Leadbeater, esqueci de dizer o autor. Então ele traz aqui como se fosse uma classificação taxonômica, né, como se fosse uma classificação, não diria biológica, né, porque mais assim, energética dos seres, mostrando os encadeamentos. Aí a gente tem aqui espíritos da água, espíritos da terra, né? E aí a gente tem aqui espíritos das nuvens, que seriam os do ar, e aqui espíritos do fogo, dentro dessa conexão, né, que eu diria em gráficos em árvore, né? Mostrando até alguns seres da nossa classificação, né, normal, porque aí a gente pensa assim, aqueles seres que estão na sutileza, atuando sobre esses animais ou seres da natureza, estão aqui dentro dessa subdivisão dos seres espirituais, né? Então isso aqui tudo é considerando a evolução da vida. Então se está considerando a evolução da vida, não estamos falando da forma, não estamos falando do corpo biológico que está presente nessa classificação taxonômica aqui. Estamos falando de uma classificação taxonômica. Então quando a gente fala assim aqui de aves, répteis e tal, não é a ave biológica, é o ser que anima aquela ave, como ele vai atuando e qual é o processo de encadeamento evolutivo que ele vai passando, porque ele passa por várias espécies, passa por todos os reinos, inclusive dentro dos reinos animais, vegetais, e também os sub-reinos, as subdivisões, vai passando por uma hierarquia. Não tem que passar por todos, a gente já até viu isso em literaturas aí, eles passam por peças-chave. Alguns de um reino inferior, eles já são tão avançados que eles podem já corresponder a um nível não tão primário do nível superior, do reino superior. Então a gente, quando pula de um reino, por exemplo, mineral, para um vegetal, pode ser que a gente já tenha alcançado um nível mais sutil do mineral e a gente não pegue o mais denso do vegetal. É mais ou menos isso que eu quero dizer. É até dito, né, talvez, acho que está até num slide aí, dizendo que quando a gente alcança uma árvore no reino vegetal, a gente não vai para uma formiga no reino animal, porque a gente já vai ter uma hierarquia energética espiritual e uma sabedoria, vamos dizer assim, que vai fazer com que a gente, quando passar para o reino animal, a gente já passe
para um animal mais avançado dentro da cadeia dos animais. Então, a grosso modo, é mais ou menos isso aí, né? Aqui nós temos já uma ilustrações que a gente foi catando na internet, que tenta dar uma ideia visual de tudo isso aqui, né? Porque esse encadeamento aqui é a evolução humana, eu esqueci de falar, e aqui é a evolução dévica, né? E por que que aqui tem uma conexão, né? Chega um certo momento aqui que a pessoa pode transitar de uma para outra. Se ela passa da evolução humana e entra na evolução angélica, como que ela quisesse decidir a se tornar um anjo, claro que isso só a partir de um certo estágio evolutivo, ela não vai poder voltar mais depois para outra cadeia evolutiva. Isso é uma escolha em dado momento da evolução, porque a pessoa ganha uma tarefa, é como se ela tivesse assim, não, agora eu destino minha vida a cuidar do universo, a cuidar das outras pessoas que precisam de mim, que precisam de alguém que possa ajudar, né, no processo evolutivo. E aí, assim, muita gente gosta dessa ilustração porque a gente colocou aqui, né, imagens belíssimas da mitologia, que muitas vezes são representações simbólicas, vamos dizer assim, desses seres, né? É importante que diga isso para que a gente para que não acreditem que a gente está alimentando aqui ideias muito fantasiosas, né, de seres que têm essas representações, que têm essas asinhas que aparecem muito em filmes de fantasia. Se em algum momento eles se manifestam desta forma, é uma situação específica, mas em geral eles são seres energéticos que aparecem aos clarividentes como formas até de energia mesmo, né? Aqui é uma linha limite da individualidade, né? Aquele momento em que até abaixo desse limite se atua a alma grupo, coisa que a gente já explicou até aqui em uma outra palestra, eu até vou colocar aqui no card essa palestra, que quem quiser assistir, sobre a questão da individualidade, da possibilidade da pessoa sair da alma grupo e partir para ter uma alma individual em evolução. Então, assim, esta é a linha tênue que separa tanto os devas quanto os humanos, né, os homens. Bom, e aqui a gente tem a linha limite da consciência cósmica, a partir do momento em que a gente vai ter os anjos acontecendo e os anjos atuando, né, em uma missão, em uma tarefa, sem ter mais livre-arbítrio para escolher muitas coisas, porque até os elementais têm livre-arbítrio, alguns elementais até atuam um pouco por pirraça, atuam um pouco, né, quando a gente se alimenta, quando a gente alimenta uma energia de raiva, às vezes eles também se motivam a fazer com que essa raiva se prolongue. Então não são seres assim tão evoluídos, eles estão ali, que não respondem muito pelos seus atos, de certa forma. Então eles são seres meio que automáticos no processo evolutivo, que por mais que tenham uma conexão com os devas, eles também se sentem mais livres para fazer algumas coisas que são como que se nós dando autorização, porque se a gente emite um pensamento de raiva, os seres elementais não podem fazer nada para evitar isso, porque eles estão num nível em que aquela raiva vai se transformar em uma energia potencialmente forte, que pode atingir outra pessoa, que pode também atingir o nosso próprio organismo. Então, ali, eles, de certa forma, até, como alguns deles são seres que se alimentam dessa energia, eles também podem até cultivar aquilo na gente, se a gente não tiver cuidado. Então, a gente tem que ter muita vigilância em relação a esse tipo de coisa. E aqui, essa seta mostra justamente a transição, né? A escolha de uma pessoa que já está no estágio de adepto, pode transitar para um nível de anjo, né? Estando em determinado nível espiritual. Bom, aqui a gente tem mais uma ilustração mais simplificada, né? Mostrando reino animal, reino vegetal, reino mineral, aqui, né? Ou melhor, ao contrário, reino mineral, vegetal, animal, homens primitivos, homens comuns, homens adiantados, discípulos, adeptos. Essa é a evolução humana. E aqui é a evolução dévica, né? Com a hierarquia angélica, aqui mostrando, né, como os anjos também vão passando por diversas fases para chegar até o nível mais avançado. Isso eu destaquei porque naquele gráfico cheio de ilustrações não tinha como a gente mostrar essa parte aqui que é a mais importante para a gente no que a gente está abordando aqui hoje, tá? E aqui só uma ilustração de que antes de se tornarem anjos, os elementais eles estão divididos aqui, né, por elementos, né, terra, fogo, água e ar. Nós temos também aqui uma palestra que eu deixo aqui para vocês indicado, só sobre os elementais, e acho que vocês vão gostar porque vai destrinchar mais essa parte dos elementais. Essa, inclusive, a gente reproduziu já, a gente já fez para a Sociedade Teosófica no Brasil,
e aqui eu tenho aí no vídeo, é essa que a gente fez lá. Eu posso também depois fazer uma outra para o canal, porque muitas vezes quando a gente faz aqui editado, ou com um pouco mais de adaptação e um pouco mais de atualização, a gente pode trazer algo, mais informações e ficar mais didático, ficar mais interessante para assistir. Tá? E aqui mais uma vez, né, aparecendo as ilustrações que ajudam a gente a perceber melhor essa subdivisão, e por mais que essas ilustrações, como eu disse, são simbólicas, quando a gente vê aqui criancinhas, figurinhas aqui, a gente está humanizando de certa forma esse anjo, humanizando no sentido de tornando a imagem do homem, né? Porque eles são até mais humanos que nós, vamos dizer assim, no sentido da palavra, no sentido mais evoluído da palavra humano, né? Então, assim, aqui a gente tem a árvore, temos aqui a árvore sefirótica para poder ilustrar essas camadas de hierarquia dos anjos, né? E aqui mostrando para a gente a presença desses seres, né, naquela tabela que a gente vê muito aqui, a gente mostra muito, né? Então os seres, a gente passa por um nível de involução que é assim, a involução nada mais é do que assim, nós não estamos involuindo em si. Na verdade, nós, quando somos emissões de Deus, né, ou emanações de Deus, nós somos muito mais evoluídos nesse processo de emanação, né? Saímos do seio divino, saímos dos raios divinos, e quando a gente vai descendo, isso é chamado de involução, mas entendam que quando a gente evolui, a gente está assim, só habitando reinos cada vez mais inferiores, para que a gente prepare os nossos corpos, comece a criar mecanismos para criar nossos corpos mais densos, para uma atuação no nível da matéria, porque para poder vivenciar experiências que nós não experimentamos ainda, ao longo de todo um processo evolutivo, a gente precisa ir passando para níveis e mundos mais inferiores. Então, a gente começa pelo o primeiro reino elemental, mais evoluído, que é o mental superior, depois o segundo reino elemental, que é o mental inferior, depois o terceiro reino elemental, que é o astral ou emocional, até chegar à matéria, quando a gente passa a ter uma encarnação no físico, né? No físico denso e no físico etérico. E aí, quando a gente vai no processo evolutivo contrário, né, que a gente vai crescendo, vai passando de reino a reino, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, depois humano e espiritual. E entendendo aqui o reino dos adeptos, né? O mundo dos supra-humanos, né? E aí a gente tem aqui também o processo, né, tá vendo? De involução ou criação. A gente tem aqui o processo de evolução, né? Depois nós temos aqui a evolução angélica. Porque se um ser, ele não parte, ele é somente um reino dévico, se ele é um elemental, se ele vai seguir a evolução angélica ou a evolução dévica diretos, não passar pela humana, ele já volta nessa hierarquia, né, de involução e evolução, segue o caminho contrário direto. E aí ele vai atuar como elemental, cada vez em níveis mais sutis, e depois se tornar um anjo. No caso da evolução humana, a gente tem esse caminho aqui, depois tem um caminho que pode ser a escolha da opção de evolução angélica, ele vem para cá e aí se iguala de novo àquele que decidiu, né, aquele que já já segue a evolução dévica ou a evolução angélica, e aí ele continua a trajetória, né, como se fosse pegando bonde andando, ele continua a sua trajetória evolutiva dentro do reino angélico, né? Agora, se a pessoa quiser seguir o caminho evolutivo humano, ele vai seguir a escada ascendente, né, da evolução humana mesmo, né? Então aqui os caminhos da evolução humana, mostrando, né, a gente passa por a escala de elementais, etc. E aí nesse livro, O Reino dos Deuses, né, Geoffrey Hodgson, que foi escrito em 1913, né, ele diz o seguinte aqui, e tem até, eu vou botar até aqui a capa do atual, que eu acabei colocando, mesmo na época não tendo, né, porque esse slide é de 2019, então esse livro ainda não tinha sido publicado, essa edição, né? Então, anjos e homens, dois ramos da família de Deus, podem ser atraídos para uma comunhão e cooperação íntimas, cujo principal propósito é elevar a raça humana. Isso fora a conexão que nós já temos natural do procedimento da vida, né, dos mecanismos da vida, né? Mas uma conexão maior pode se fazer aí em níveis mais sutis, por seres angelicais mais sutis que não precisariam estar atuando conosco
porque os que estão atuando conosco, que precisam estar atuando conosco mesmo, são aqueles que obedecem aos mecanismos físicos, químicos, biológicos, das leis humanas, das leis divinas. Mas podemos fazer conexões com seres mais à frente dessa escala evolutiva, e aí essa conexão é justamente essa fraternidade que pode acontecer entre homens e anjos, essa conexão, esse entrelaçamento que pode acontecer, né? Aqui mostrando mais uma vez os corpos, né? E mostrando que os anjos também vão estar dentro desse caminho dos corpos. Mais uma ilustração que a gente trouxe para poder elucidar mais, né? Aqui mostrando as várias denominações de elementais de acordo com os elementos, né? Terra, água, fogo e ar. E isso, como eu disse naquele vídeo sobre os elementais, vocês vão ver inclusive esse slide foi desse vídeo que nós fizemos, dessa palestra. E aqui nós temos, cada hierarquia possui a sua característica própria, segundo o resumo que se segue. Então, serafins são os portadores do amor divino, induzem os homens a amarrarem-se uns aos outros, serafins são os portadores do amor divino, induzem os homens a amarem-se uns aos outros e a amarem a Deus. São os anjos da presença divina que lhe servem de intermediário para todas as atividades, inclusive dos outros anjos, são liderados por Metatron. Então, Metatron é o ser que lidera os serafins nessa tarefa de conectar com Deus. Então, ele é como se fosse o chamado anjo da presença divina. O nome Metatron parece uma coisa meio de ficção científica, meio de coisa assim mais, digamos assim, fora da visão religiosa, mas é porque meta aqui está sendo acima de tron, é de trono, né? Então ele está acima dos tronos. Bom, aí a gente tem os querubins, que são os guardiões dos segredos divinos. Caracterizam-se pelo saber superior e ajudam a humanidade a evoluir na aquisição da sabedoria divina e a mudar o estado de consciência. Então eles estão ali atuando nesse processo de transformação. Repare que esses que estão lá em cima estão num nível muito sutil de atuação humana, num nível muito sutil assim de talvez muito nas energias que nós nem temos atuantes muito fortes em nós, porque vai lá do búdico para cima, né? Búdico e átmico. Então eles estão atuando nesse nível, mas como nós estamos usando esses princípios, o búdico e o átmico, mesmo que precariamente, mesmo com pouca matéria búdica e matéria átmica em nós, a gente está exercitando isso e a gente precisa desse fio condutor que faz a gente cada vez conectar com níveis mais elevados. Os tronos seriam aqueles que observam a equidade da lei divina nos julgamentos cíclicos e individuais dos princípios que norteiam o governo espiritual do mundo, ou seja, amor, verdade e justiça, sejam observados permanentemente. São os responsáveis pela organização angélica e hierárquica da árvore sefirótica. Então, ao mesmo tempo, eles são aqueles que cuidam da lei de causa e efeito. Então, os senhores são os senhores do karma, são aqueles que cuidam da justiça, né? Da justiça divina acontecendo. Então, veja que eles não poderiam nem ser tão avançados nessa escala. Veja, eu estou falando de um nível de evolução altíssimo, de alta hierarquia, mas mesmo assim eles ainda estão abaixo dos querubins e dos serafins, porque eles são responsáveis por uma coisa que precisa estar numa energia abaixo mesmo, que é a do julgamento das coisas, né? Porque aqueles que passam por esse estágio do julgamento, eles já estão em um nível que precisa ser trabalhado só em estágios assim de emoções e tais, porque já não estariam nem mais sujeitos ao karma, porque estariam no nível muito mais elevado. Claro que os querubins não atuam só sobre seres que estão acima, sim, mas eles estão atuando sobre energias que circulam em nós, que estão acima do julgamento, da causa e efeito, do tempo e do espaço, etc, etc. As dominações são os agentes no controle de furacões e tempestades, supervisores das atividades profissionais e de questões de liderança, regulam as atividades e deveres dos anjos. Parece uma queda brusca, né? Quando a gente fala já assim, está falando de energias sutis, de julgamentos celestiais, de julgamentos cósmicos, e aí pula para catástrofes naturais do mundo.
Catástrofes naturais são coisas diretamente relacionadas a karmas, diretamente relacionadas a uma evolução planetária, por isso que não é uma coisa tão de nível baixo, porque vai precisar de seres bastante evoluídos para poder saber, dentro de uma ética universal, quando isso deve acontecer, quando isso pode acontecer, quando isso pode ser autorizado a acontecer. Então isso é uma coisa tão sutil, tão importante, que precisa de uma hierarquia muito alta de anjos para que eles possam ter noção, né, uma noção clara do que acontece lá. Então daí o fato deles estarem aí nesse nível tão elevado e tal. Mas mesmo assim abaixo do nível dos julgamentos, porque inclusive o nível dos julgamentos está diretamente relacionado aí, como todos estão, né? Mas os tronos e as dominações estão muito relacionados porque, às vezes, existem karmas coletivos que são manifestados através das dominações e que são registrados, verificados através dos tronos lá atrás, né? Lá acima. As potestades responsáveis pela manutenção da justiça de maneira eterna, mas contínua. Hierarquia com poderes de neutralizar a magnitude dos espíritos inferiores, registros da história humana. Então, são as pessoas, são os que vão estar mantendo essa justiça, né? Que já está acontecendo, que já está sendo traçada, está sendo registrada, definida, mas precisa ser mantida em níveis mais próximos a nós aqui do mundo físico. Quando eu digo nós do mundo físico, aqui que nós estamos atuando, verbalizando, falando nesse corpo visível a vocês. Lembrando que nós não somos só corpo físico. Mas assim, nesta manifestação mais densa, é aí que acontece esse registro, né, nas potestades, né, no processo de atuação, né, até de situações mais maléficas que acontecem em nós, os anjos não muito evoluídos estão atuando sobre nós. Né. Tem até aqui um erro que eu quero deixar claro para vocês, todos, eu não vou poder corrigir isso na edição, porque eu estou fazendo simultâneo aqui e tal, então assim, aqui seria todas, né, mas eu vou corrigir para quando a gente for fazer uma atualização, isso ficar correto. Bom, virtudes são os mobilizadores das energias, aqui também faltou no S, das energias espirituais transformadoras da consciência humana. Tem o dom de operar milagres. São chamados de anjos milagrosos ou anjos da natureza. Então esses aí já são aqui aqueles que atuam em situações que são consideradas milagres, né, por muitos, mas que é aquela coisa de fazer algum benefício, alguma coisa magistral, alguma coisa muito benéfica para nós e que é merecedor, alguma pessoa que seja merecedora. Então, são algo que faz com que a pessoa até consiga ter uma resposta positiva, direta, de algo que fez. Então, assim como tem a justiça fazendo com que a gente tente não sair do rumo, né, quando a gente faz alguma coisa não muito boa dentro do plano divino, quando tem uma coisa muito boa também, as virtudes vão estar ali trazendo esses benefícios para nós, né? Depois eu posso até mostrar na edição um slide inteiro para vocês disso aqui correto, para quem quiser utilizar esses slides futuramente em alguma palestra, alguma coisa assim. Os principados presidem espiritualmente grandes... aqui também tem um erro, né? Os principados presidem espiritualmente grandes pessoas socialmente organizadas ou não. Os povos e as nações do mundo, cada nação tem o seu anjo tutelar. Trabalham para transformar a humanidade. Então, são aqueles que vão atuar diretamente nas religiões, né, nas organizações assim, filosóficas, nas seitas, nos caminhos, né, evolutivos que aparecem na vida de cada um. Né? E depois temos os arcanjos, que trabalham como mediadores entre divindades e humanidades, são às vezes enviados para cumprirem missões importantes junto à humanidade, então fica bem mais claro para a gente, são anjos mais elevados, vamos dizer assim. Né? E por último, os anjos responsáveis por atuações específicas com uma pessoa em questões de natureza particular e em acontecimentos mais característicos do mundo físico. Então, os anjos atuam no físico e atuam nas individualidades. Então, as pessoas têm anjos. Não é que cada pessoa tenha um anjo, né? Às vezes um anjo ele é anjo de várias pessoas, mas a atuação é individual, né? Enquanto que os arcanjos já trabalham com grandes populações, grandes humanidades e até grandes agrupamentos. Podemos até dizer, já fazendo um link com o livro A Física dos Anjos, de Rupert Sheldrake, que é justamente um campo morfogenético,
quando você tem um agrupamento de pessoas vibrando por determinada ação, por determinada atitude, aí a gente já está com a atuação de arcanjo, não de anjo, né? Então, a grosso modo, seria uma coisa assim. Então, assim, eu vou botar para vocês aí na edição um slide completo, corrigido já, porque aí eu me sinto na obrigação de fazer isso. Sei que muitos, às vezes, utilizam esses slides, e aí a gente já deixa aqui para vocês, quem quiser capturar a imagem. E por último aqui, aliás, faltou, né? O print vai ser com esse 10 aí, que faltou os iniciados, que são seres que apenas iniciaram suas tarefas conscientes como auxiliares e mensageiros divinos, mas já realizavam instintivamente benefícios aos reinos mineral, vegetal, animal, sem muita consciência. Então são aqueles que ainda não entraram no processo da hierarquia angélica, não entraram a fundo nesse processo da missão, estão começando, estão iniciando ainda, já estão realizando tarefas positivas, já estão seguindo um caminho, né? E que aí tem esses iniciados como auxiliares. Então, a grosso modo, seria como se fosse assim, a gente como tem anjos celestiais, anjos sutis e tal, atuando sobre nós temos também pessoas que atuam como anjos, pessoas que acabam recebendo uma designação, né, diretamente relacionada de um anjo, ou como se fosse assim, por exemplo, um anjo de uma pessoa percebe que ela precisa de um ombro amigo, ou precisa de uma pessoa que fale no ouvido, ajudando a ela atua sobre alguém que vai lá se aproximar daquela pessoa, e essa pessoa estaria, através de um iniciado, né, sendo beneficiada. Então, isso é um caminho também que pode acontecer dentro do processo evolutivo, tá? E aí eu boto para vocês o slide, né, que tem todo o corrigido, até com umas letras melhores e tal. Bom, seguindo aqui, nós temos uma tabela, né, que seria a ordem dos anjos, com os nomes hebraicos aqui, né? A gente tem aqui outras terminologias usadas dentro da visão cristã. Os líderes destes coros angélicos, né? Cada coro angélico tem um líder, né? Aí a gente tem aqui dos iniciados Uriel, dos anjos Gabriel, dos arcanjos Micael, dos principados, ou também Miguel, também conhecido como Miguel, dos principados Raniel, das virtudes Rafael, das potestades Camel, das dominações Tzaquiel, dos tronos Tzafkiel, e dos querubins Raziel e dos serafins Metatron. Aqui as sefirotes, os nomes das sefirotes, que a gente vai falar daqui a pouco mais detalhadamente, e aqui os significados, que a gente já falou em slide anterior. Mais uma tabela aqui que já destrincha um pouco mais essas funções, né, que a gente já falou antes também, mas só para que vocês tenham isso mais organizado. O Metatron, anjo da presença divina, que compartilha o trono, o Raziel, associado ao anjo dos segredos de Deus, Tzafkiel, né? Contemplação de Deus, Tzadkiel, justiça de Deus, Camel, desejo de Deus, Rafael, cura de Deus, Raniel, graça de Deus, Miguel, similar a Deus, Gabriel, força de Deus, e Uriel, ou Sandalfon, Deus é minha luz, força que une a matéria à força. Tem um A aqui mais também. Então seria associado aos iniciados, né? Então, Deus é minha luz, força que une a matéria à forma. E aqui a árvore sefirótica, mostrando como a gente associa cada sefira dessa a dessas funções dos anjos e arcanjos, né? Então é importante. E acima dele está o Ein Sof, né? Que é como se fosse aqui a consideração de que seria o Deus absoluto, né? Não manifesto, dentro desse processo todo. E aqui mais uma sefira, que é o Dat, que é a sefira que muitos não consideram, mas porque ela é de uma sutileza muito grande, que muitos associam também a algo que está bem acima do nosso processo evolutivo e desconhecido e não muito fácil de compreender, certo? Aqui a associação aos planos, né? Aos planos físico-etérico, que não é um plano diferente, né? É o mesmo plano, mas assim, os dois são físicos. Aí tem o astral, 3 dentro do plano mental associado aqui, o plano búdico, o átmico, o anupadaka ou monádico, e o adi ou divino, certo? Bom, o Dat, que é o que eu falei nesse instante, que é essa sefira que está aqui, né? Seria como se fosse a 11ª sefira, né? Que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, a gente tem 10, né? Começando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí essa seria como se fosse a 11ª. Conhecimento em hebraico, na Cabala, é localização, um estado mítico,
onde todas as 10 sefirotes, né, os sefiras da árvore da vida estão unidos como um só, ou unidas como um só. Em Dat, todas as sefirotes existem no seu estado perfeito de partilha do infinito. Dat nem sempre é mostrada nas representações das sefirotes e poderia, em certo sentido, ser considerada como um espaço vazio no qual a pedra preciosa de qualquer uma das outras sefirotes pode ser aí colocada. Os seres humanos que se tornam autodoadores, como a luz, tornam-se aptos a vê-la e, através deles, os benefícios da luz de Dat parecem ser revelados. No entanto, os seres humanos que permanecem egoístas não conseguem vê-la e, para estes, os seus benefícios parecem ocultos. A palavra Dat é muitas vezes comparada com a palavra grega gnosis, conhecimento. Então, é um benefício que se adquire com a evolução. Então, isso está claro que é como se fosse uma representação de tudo aquilo que a gente tem de benesse, de positividade, acima do que a gente consiga perceber até, acima do que a gente até consegue ter exemplos na Terra, porque, como eu disse a vocês, para a conexão com o divino precisa ter essa hierarquia angélica. Então, seria o estágio à frente que teríamos num processo evolutivo maior que aconteça conosco dentro da evolução humana, né? Mais tabelas aqui que nós temos associando tudo isso que nós já vimos aos nomes de Deus, né? Que é alguns nomes que são considerados dentro do judaísmo, né? Dentro da Cabala. Então a gente tem aqui, de novo, os representantes, os príncipes das ordens, depois as ordens dos anjos, né? E aqui, por último, os planetas, né? Terra, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, o zodíaco inteiro e o primus mobile. Então aqui a gente tem essas conexões que podem ser feitas, as associações que podem ser feitas com os anjos, né? Mais uma vez aqui, conexões que podem também ser feitas com as notas musicais, né? Dó, intervalo, Si, Lá, Sol, música como um todo, Fá, Mi, Ré e Dó, né? E aqui algumas informações que vêm do livro O Reino dos Deuses, como eu disse, também com uma versão da editora Teosófica, que é essa que nós estamos usando, né? Que nós fizemos a capa também. Então aqui nós temos uma série de slides que vão esclarecer coisas interessantes. Primeiro, essa subdivisão superior aqui, que é a divindade manifesta-se através de 3 aspectos. Esses são os 3 primeiros Sephiroths, emanações superiores, que a gente vê aqui em cima, né? Então depois a gente tem os outros 7, né? Depois vem sucessivamente 7 outros Sephiroths, formando a totalidade da manifestação. Os 7 Sephiroths inferiores são semelhantes aos 7 raios primordiais e aos 7 arcanjos diante do trono de Deus. Em uma palavra, a todos os grandes setenários, quer se trate de cores ou de notas musicais. É nestas 10 esferas de manifestação angélica que Deus emerge do desconhecido. 10 ordens de seres celestes aí se acham associadas e são elas que constituem a árvore cabalística. Cada sefira representa um número, um arquétipo geométrico, um grupo de formas pensamento iluminadas e diferentes atributos fundamentados no som e na cor. Bom, aí seguindo aqui a gente poderia dizer que essas três divisões poderiam ser tanto aqui, né, essas 3 divisões, Forhat, Prana e Kundalini, como aqui essas 3 emanações iniciais, que depois elas se manifestam, né, na própria subdivisão humana, né? Então a gente tem aqui Forhat, que é a força máxima, né, tá aqui atuando, divina. Depois a Kundalini, que faz as coisas materializarem, darem forma, tomarem forma e tal. E o Prana, que é da manutenção, que é da vitalidade, que é das energias que vão fazer com que as pessoas ganhem tanto força para crescer, para voltar, para retornar ao Deus, né? E aqui nós temos novamente alguns elementos, né, mostrando o pilar central, que é essa divisão aqui, né? Depois o pilar da misericórdia, né, que é esse de cá, que tem os números 2, 4 e 7. O pilar central tem o 1, 6, o 9 e o 10. O da misericórdia, o 12, o 4 e o 7. E o pilar da severidade, o da justiça, que seria o 3, o 5 e o 8, que é esse daqui, né? Então, na árvore sefirotal, né, a gente pode dizer que seriam esses as 10 sefiras, né? As 10 ordens de anjo, como a gente já viu. Então, aqui nós temos
representação das notas musicais, das cores também. Então é muito interessante a gente fazer essas alusões, porque até a gente pode sintonizar com essas... Aí vou ter que colocar de novo o ponteiro aqui. Então, assim, a gente pode associar isso com notas das músicas na hora de compor, na hora de ouvir música, também na hora de ligar, conectar com as cores, de sintonizar com as cores, né, emitindo para as pessoas e também para a gente mesmo, né? Então a gente falou sobre cores, né? Até preciso fazer um vídeo só sobre as cores dentro da Cabala, né? Bom, as hierarquias angélicas, de novo aqui, presentes, né? Dentro dessa subdivisão, então vocês podem conectar aqui e ver. Não está muito alinhado não, mas de qualquer forma fica fácil pela numeração conectar, né? As categorias de anjos, né? Os líderes arcanjos, mais uma vez. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses, os anjos segundo a Cabala, né? Então na Sefira 1, que é Keter, coroa, o coro angélico, né, de serafins, os Shayots, Ra, Kodesh ou Sekna, habitação de Deus, são considerados anjos do mais alto nível no judaísmo, né? São conhecidos pela sua iluminação e por serem responsáveis por manter a Terra em uma posição adequada no espaço. Os Shayot HaKodesh emanam, desculpem a pronúncia se não estiver muito certa, emanam uma luz tão poderosa que muitas vezes parecem ser feitos de fogo. A luz representa o fogo da sua paixão por Deus e a forma como eles refletem a glória de Deus. O arcanjo líder Metatron, regente Primus Mobile, o anjo da presença ou o anjo supremo, porta-voz divino, mediador de Deus com a humanidade e o anjo da morte e da vida. Então, assim, quem lê alguma coisa sobre Metatron, sobre as energias metatrônicas, eu até esqueci de mostrar um livro que eu tenho que vai aparecer aqui a imagem dele, mas que é as energias divinas, né? Energia da presença divina na Terra, como se fosse uma primeira manifestação de mais alta hierarquia na Terra, seria o anjo Metatron, né? Que ele seria o representante de Deus primeiro, como se fosse o braço direito de Deus, aí, mais próximo, certo? Então, dentro da visão judaica, é essa a significação de Metatron. Não é nada mais do que isso, assim, tentando assim, criar algo muito mais místico de informações, que a gente nem tem como ter tantas informações sobre ele, porque está no nível muito acima de nossa compreensão. Aí temos o Ophaim, que seriam os anjos Ophanim, na verdade. Os anjos Ophanim, nessa pronúncia que eu não sei como é, né? Ligado à Sefira 1, Shokmak, sabedoria, o coro angélico dos querubins, são bem conhecidos por sua sabedoria. Eles nunca dormem, pois estão constantemente tomando conta do trono de Deus no céu. Eles ajudam as pessoas a se aproximarem de Deus, os ajudando a abrir suas mentes para descobrir o propósito de suas vidas. Então, cada vez mais se aproximando de Deus, né? Os querubins aqui estão com essa função de abrir o caminho para quando chegar adiante, né, dos serafins, eles poderem ter conexão mais forte ainda. O arcanjo líder, Hatziel, né, regente do zodíaco, arcanjo mantenedor dos conhecimentos humanos no chamado livro de Hatziel, ou Sefer Haziel Hamalak, que equivaleria no hinduísmo aos registros acásticos. Tais ensinamentos teriam sido entregues a Adão depois de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, a fim de que Adão e Eva pudessem achar seu caminho de volta a Deus. Então é aquele local onde se registram as coisas, onde se registra tudo, né? Sabedoria do Budi, né? Onde está lá tudo registrado, as informações todas, né? Lá. Aliás, mais do que o Budi, né? Na verdade, aí já é a Nupadaka, né? Abaixo do Adi. Então, a gente tem aqui o Arelim, ou Erelim, que é Sefira 7, ou Sefira 3, Biná, compreensão, coro angélico, tronos. Eles correspondem aos tronos das religiões cristãs. O nome significa o bravo, e sua atividade principal é colecionar almas dos que morrem. São também os responsáveis e protetores da natureza, são bastante conhecidos por sua coragem e compreensão. O arcanjo líder, Tzafkiel, ou Zafiel, ou ainda Cassiel ou Auriel, regente de Saturno. Ele nos traz perspectivas e orientação nos momentos difíceis e nos ajuda a contemplar o futuro, escolhendo o melhor caminho em situações de dúvida,
tem o poder de reconciliar adversários. Sua proteção é sentida quando ouvimos música ou quando estamos nos sentindo em paz. Sua morada se chama harmonia. Então vamos lá. Vou adiantar mais, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, certo? Então, o Hashmalim, ou Shasmalim, né? Sefira 4, Chesed, misericórdia, coro angélico, dominações. Os Hasmalim são bastante conhecidos por seu amor, gentileza e graça. Eles são responsáveis por espiar e julgar as almas humanas que cometem atos duvidosos, por isso são chamados os juízes. O arcanjo líder, Tzadkiel, ou Tzadkiel, Saquiel ou Uriel, regente do planeta Júpiter. Auxilia nas emergências e processos de todas as naturezas que implicam em julgamento. É o príncipe da profecia e da inspiração, ligado às artes e ao ensino. Uriel em grego significa fogo de Deus, é conhecido como o anjo da salvação. É o anjo da música, da literatura e das artes em geral. Serafim, da Sefira 5, Geburat, severidade, coro angélico, potestade. Os anjos serafins são conhecidos pelo seu árduo trabalho pela justiça. Os serafins são anjos com 6 asas. Com duas asas cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 estavam voando acima. A palavra serafim foi traduzida de várias maneiras: serpente ardente ou áspide ardente, voadora, enquanto que outros tradutores optam por seres exaltados ou nobres. Arcanjo líder, Camael ou Samael, regente de Marte. Seu nome significa força e heroísmo. Remove todos os obstáculos que impedem o cumprimento das leis de Deus. Pilar do rigor, Camael é o guardião dos animais que protege a perpetuação das espécies vivas em todo o nosso sistema solar. Bom, o Malaquim, Sefira 6, Tifaret, beleza, coro angélico, virtudes. Os anjos Malaquim são conhecidos por sua beleza e piedade. Eles são os mensageiros de Deus por excelência e o tipo de ser angélico que mais aparece nos textos sagrados. Estaria quase em um nível de um arcanjo. Estes seres são expansões do Criador para a manutenção da ordem cósmica do universo manifestado. Arcanjo líder Rafael, regente do Sol, considerado como o portador da cura divina. Ele é o responsável pela interação entre o corpo e o espírito. Conhecido como São Rafael Arcanjo, é comum às religiões judaica, cristã, islâmica, e em todas as 3 é responsável por executar todos os tipos de cura em nós e também ajuda-nos a encontrar a orientação interior e compaixão para curar outras pessoas. O Elohim, que é o item 7, né? Sefira 7, Netzach, vitória, coro angélico, principados. A palavra Elohim em hebraico significa Jeová, Yahvé, né? São citados como seres resplandecentes. Anjos Elohim são conhecidos por seu compromisso com a vitória do bem sobre o mal. A palavra Elohim algumas vezes é usada para designar os consultores em questões mortais. Anjo líder, Haniel, regente de Vênus. Também conhecido como Anael ou Aniel, este nome em hebraico significa alegria do Senhor ou glória de Deus. Haniel é identificado como o anjo que transportou Enoque para o céu. Ele é designado como o arcanjo da comunicação divina por meio da percepção clara. Sua autoridade ajuda você a cumprir a missão de sua alma, que é louvar, honrar e amar a Deus e unir-se a Ele. Beni Elohim, Sefira 8, Rod, esplendor, coro angélico, arcanjos. Os Beni Elohim são os filhos de Deus, ou filhos do Deus. Eles podem ser comparados à polaridade da consciência divina, masculina e feminina, e provedores da inteligência humana. Os Beni Elohim também nos ajudam a reconhecer o eu divino, ou a consciência do indivíduo. Eles iniciam a mente racional para iniciar a grande obra e revelam a complexidade divina do universo. Arcanjo líder Micael, ou Miguel, né, regente de Mercúrio,
é um arcanjo das doutrinas religiosas judaico-cristãs e islâmica. Em hebraico, Miguel significa aquele que é similar a Deus. Miguel é interpretado como um símbolo de humanidade perante Deus. Querubim, a Sefira 9 e Exódio, fundamento, coro angélico, anjos. Os anjos querubins são conhecidos pelo trabalho de ajudar as pessoas a lidar com o pecado que os separa de Deus. São aqueles que são mais próximos ou intercedem diante de Deus. Eles protegem o caminho para a árvore da vida e carecem de sentimentos humanos. Arcanjo líder Gabriel, regente da lua. Em hebraico significa homem forte de Deus. Ao anjo Gabriel foi confiada a missão mais alta que jamais havia sido confiada a alguém: anunciar o nascimento do Filho de Deus. Por isso, é muito admirado desde a antiguidade. O termo de apresentação, quando apareceu a Zacarias para anunciar-lhe que ia ter por filho João Batista, foi este: eu sou Gabriel, o que está na presença de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 19. E por último, Ixim, Sefira 10, Malkut, o reino, coro angélico, iniciados. Os anjos de Ixim são os mais próximos dos seres humanos. São protetores de homens e nações, sendo intermediários entre Deus e a humanidade. Esses seres angélicos, na realidade, são átomos ou canais através dos quais Deus trabalha na criação, não devendo ser invocados ou adorados. Arcanjo líder Sandalfon, regentes os 4 elementos, significa aquele que usa sandálias. O anjo é associado ao profeta Elias, ao qual teria sido elevado à condição angélica quando nasceu finalmente ao céu. Considerado irmão de Metatron, sendo sua contraparte, e em alguns textos é associado ao anjo Samuel, pois o anjo negro ou anjo da escuritude. Então, assim, quando eu disse que os anjos iniciados, eles seriam aqueles que atuam sobre as pessoas que vão estar diretamente ajudando a gente, então repare que é exatamente isso. Eles estão mais próximos, são os que estão mais próximos dentro dessa hierarquia, fazendo com que, às vezes, eles sejam os mais atuantes, porque eles vão atuar sobre coisas bem do cotidiano, bem do dia a dia, bem assim, abaixo do que costumam os anjos trabalharem, sabendo que em paralelo outras coisas, em cada nível desse que nós falamos, em cada subdivisão dessa aí, da hierarquia angelical, a gente tem atuações simultâneas acontecendo para que a nossa evolução se dê. Imagine que complexidade, imagine que beleza a presença dessa hierarquia angélica na nossa vida, na nossa existência. Bom, falar um pouco de Metatron é falar um pouquinho desse livro aqui, que é o livro que a gente tem, que mais aprofunda esse assunto que eu falei para vocês nesse instante, Metatron, como invocar o anjo da presença de Deus, de Rose Van Eyden. Então, assim, ela diz isso foi escrito em 2008, esse livro, né? Então, Metatron, o arcanjo da presença, é tão real e tangível quanto a cadeira em que você está sentado. Ele está tão próximo quanto o coração no peito. E, se quiser, ele pode tornar-se tão importante para a sua vida quanto o seu sistema circulatório. Se estiver buscando um relacionamento mais próximo com o Criador, ele pode facilitar isso. Se quiser, ele pode e vai se tornar seu aliado angelical mais próximo. Ter um anjo ao seu lado pode ajudá-lo de uma maneira que você acharia possível apenas nos sonhos. Metatron pode ajudar em muitos aspectos a vida com apenas uma prece. Então, ao mesmo tempo em que ele está lá em cima, né, no nível mais avançado, mais evoluído, e mesmo que nós precisemos de toda essa hierarquia angélica para nos comunicarmos com ele, e mesmo assim ele está próximo. Porque essa hierarquia não é uma coisa distante. Cada anjo desse, cada subdivisão angelical dessa, ela está sempre conectada e sempre pronta para fazer a nossa ligação com os seres mais elevados. E se a gente estiver falando da necessidade de alguma coisa acontecer para nós, para nosso benefício, se a gente pedir a Metatron, a gente está pedindo a pessoa certa, se é que a gente pode chamar de pessoa, está pedindo ao ser certo, porque ele é aquele que pode emanar as energias para todos os outros níveis, para que essas atuações possam acontecer simultâneas e possam acontecer dentro da faixa de frequência de energias que a gente precisa mesmo, de fato.
Então, é aquele ser que pode atuar sobre todas as hierarquias angelicais, sobre todas as energias, sobre todos os seres elementais da natureza e sobre todos os seres humanos e todos os reinos. Tá? Então, continuando, o cubo Metatron, que é muito falado ultimamente sobre a geometria sagrada. Então, o estudo da geometria sagrada leva a um entendimento de como o Criador estruturou o mundo físico ao nosso redor. Dentro desse plano emergem certos padrões que apontam para a sua atitude e ligação com uma mente divina que o criou. O cubo Metatron representa o sistema de nossa consciência e a estrutura de nosso universo. É a Matrix, né, onde tudo está contido. Então meditar sobre essa mandala Metatron é meditar sobre a energia metatrônica. É meditar internamente nessa energia que está dentro de nós também, que pode fazer com que a gente conecte com esse ser elevadíssimo, que, como está dito por Rose Van Eyden, é algo que está mais próximo do que a gente pensa. Né? Eu disse algo, né, não menosprezando ou pejorativamente, pelo contrário, porque não é tão pessoal assim quanto parece. Né? É um ser de alta hierarquia que não tem personalidade como nós temos. Né? Então, meta, ir além, transcender, tronos, ordem elevada dos anjos. Então, Metatron está disponível para ajudar qualquer pessoa em qualquer tipo de questão ou problema. Nada é muito grande ou pequeno para a sua prática. O único requisito é seu desejo sincero de melhorar e levar amor e bênção àqueles cujas vidas você toca. Metatron não pede nada em troca pela ajuda e pela orientação, mas apenas sua dedicação a promover o amor, que é, enfim, Deus no universo. Então, sintonizar com Metatron é pedir, é o velho pedir e obtereis. Né? Muitas vezes a gente não obtém coisas coisas que merecemos, ou coisas que estão acessíveis a nós, porque nós não pedimos. Né? Então, assim, não temos a humildade para pedir, e essa humildade para pedir é necessária para que as energias circulem no sentido de a gente obter alguma coisa, certo? E aqui no livro de Geoffrey Hodgson, a gente ainda tem uma passagem que diz o seguinte: Deus, Sefiras, Devas e anjos evoluíram da alma grupo para separadas individualidades, tal qual o homem e os arcanjos, especialmente, transcenderam as limitações da individualidade e penetraram na consciência cósmica ou universal, tal qual o super-homem ou adepto. E o Michel Coquet, a gente tem aqui nessa fala dele, né, do livro Mundos dos Anjos e os Devas, quando falamos de força ou de energia, é preciso lembrar-se de que esses termos são apenas interpretações intelectuais que mascaram ou constituem os corpos de miríades de vidas a que chamamos de anjos no Ocidente e de devas no Oriente. Consequentemente, quaisquer que sejam nossas ações, agimos constantemente através do corpo dessas vidas e as influenciamos também. Veja que isso bate perfeitamente com a fala do livro Física dos Anjos. Ao contrário da ideia de que a natureza, em sua totalidade, seria logo compreendida em termos de física e matemática, a verdade é que mais de 80% da matéria no cosmos é matéria escura ou energia escura, completamente desconhecida para nós. É como se a física tivesse descoberto o inconsciente cósmico. E essa energia escura eu posso dizer, já adiantando aqui, que eu considero como a matéria etérica e também em conexões com matérias mais sutis. Né? Nós, seres humanos, não estamos sós como espécie na companhia desses outros seres, os anjos. Aqui a fala de Matthew Fox. Repare que isso aqui tudo é Matthew Fox, que é o coautor deste livro Física dos Anjos, que é o teólogo, né? E aí, por último, Sheldrake diz assim: cada um dos inumeráveis anjos é diferente do outro, não apenas como um melro difere do outro melro, mas como um melro difere de uma gaivota. Então veja como há uma variação de anjos tão grande, que se torna incompreensível para a gente. Isso tem a ver com a fala anterior, porque ele fala no livro A Física dos Anjos que todas as manifestações fenomenológicas da física, da química, como eu já falei aqui algumas vezes já nessa palestra, elas estão associadas aos anjos. Os anjos são os mecanismos, eu costumo dizer que é a tecnologia divina que está atuando, né, no nosso cosmos, né? E eles não têm, no mecanismo divino não tem
engrenagens, não tem fusíveis, não tem válvulas, nem, digamos assim, chips, né? Nada das tecnologias humanas, porque ela é muito superior, ela atua num nível energético avançado e sutil, né? No Salmo 91, versículos 11 e 12, nós temos isso aqui. Ó. Porque aos seus anjos ele deu ordem para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Muita gente pode pensar até que isso digamos assim, uma austeridade muito grande ou talvez assim, uma presunção muito grande do homem dizer que os anjos estão aí para ajudar os homens, né? E quem ajuda eles, né? Na verdade, não é uma presunção, porque é um mecanismo divino mesmo. Quem ajuda eles é assim, eles já passaram por uma hierarquia, um processo evolutivo, e estão no nível em que eles não sofrem mais o karma, né? Não estão mais precisando da ajuda dos anjos. Pelo contrário, eles são anjos que ajudam a gente. Passam por esse processo todo. Evoluem? Sim, evoluem, porque tem hierarquia também dentro da escala até de um arcanjo. Um arcanjo vai evoluindo, 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 até chegar a ser um líder como Metatron. Quem sabe Metatron evoluindo, 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 vai se tornar digamos assim, o arcanjo maior, o rei dos tronos de outro plano mais sutil ainda, mais elevado ainda do que esse que nós estamos aqui. Tá? E aí nós temos aqui, ó, no livro A Fraternidade dos Anjos e Homens, que eu mostrei há pouco para vocês no começo da palestra, os 4 requisitos de qualidades necessárias para a comunicação com os anjos. Isso é fundamental. Né? Pureza, cultivo de boas energias, simplicidade, humildade, retidão, ética, impessoalidade e altruísmo. Então são os 3 requisitos que a gente precisa para uma conexão maior. É quase como se fosse assim uma sintonia, né? Como a gente tentar sintonizar numa rádio, é uma tentativa de sintonizar para poder conseguir ouvir as comunicações e transmitir as comunicações aos anjos, entre eles os pedidos, né? Que nós temos por fazer. Né? E aqui também no livro que eu gosto muito de Annie Besant, que não foi traduzido para o português em nenhuma editora ainda, não existe no Brasil, ele tem em espanhol, aliás, tem em inglês, não sei nem se tem em espanhol. A evolução da vida e da forma. Tem um capítulo só sobre os devas, e que no subitem tem os benefícios da fé nos anjos. Ao meu entender, a falta de fé nos anjos é muito nociva à evolução espiritual, porque o conceito de Deus se degrada e antropomorfiza quando, por desconhecimento dos agentes intermediários, se submete à direta ação de Deus nos mais minuciosos assuntos da vida humana. Quando eu falei de elementais, eu lembrei de uma coisa que se faz muito nos contos de fadas, é falar que quando você não acredita em fadas, ela vai perdendo energia. Até naquele filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, aparece esse sininho assim, pedindo que as crianças falem de que eu acredito em fadas, e a energia dela vai aumentando quando diz eu acredito em fadas. Então, a crença nas fadas faz com que a energia delas aumente. Isso é um mito, mas ao mesmo tempo é uma realidade dentro dessa esfera do pensamento místico, né? Do pensamento esotérico, teosófico. A mesma coisa com os anjos. Não que os anjos se alimentem das nossas energias como os elementais precisam muito para a atuação deles, mas os anjos, eles têm essa função. Então, eles, para se sentirem até úteis nas suas funções, eles precisam ter a conexão conosco. E a nossa crença neles é que faz com que esse liame, essa conexão aconteça de fato, né? E aí ela continua dizendo, não morre um homem na terra, eu gosto muito dessa passagem, não morre um homem na terra sem que um deva fira o corpo cuja obra tenha terminado. Não ocorre nenhum dos chamados cataclismos naturais sem que um deva presida sua execução. Não recebe auxílio o necessitado sem que um deva o guie com sua mão invisível protetora. Toda resposta aos clamores do afligido é resposta de um deva à tristeza humana. Em qualquer lugar atuam os devas, em qualquer lugar executam os labores que ao homem vulgar lhe parece cega e mecânica obra da natureza. Todo fenômeno é o véu de um deva e nada se faz sem que um deva participe. Tudo isso que eu estou tentando falar para vocês aqui, da ligação do deva em tudo, em todos os fenômenos, ela resume nessa frase toda aí de uma maneira muito bem escrita. E por isso que eu gosto muito dessa passagem, porque ela faz a gente acordar para a realidade de que
Temos Deva em tudo que está à nossa volta, em toda a constituição do universo, porque eles são os construtores do universo, eles que atuam no processo da construção. Se a gente poderia dizer que Deus, né, dentro de uma perspectiva bem maçônica, que Deus é o arquiteto do universo, os construtores são os Devas, são os anjos, né? Deus planeja e ele tem todos aqueles seres que são a emanação dele, atuando na execução da tarefa da criação, da tarefa da emanação ou da criação. Podemos chamar de criação dentro de uma filosofia emanacionista, né? Que é a emanação e a criação de cada coisa acontecendo por via da emanação de energias, de seres que atuam em cada nível, em cada plano, em cada mundo. Então, assim, mais um salmo aqui, que é o 34, versículo 7, a gente tem a afirmação: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o amam e os liberta. Bem significativo diante do que a gente falou aqui agora, né? Porque se a gente acreditar nos anjos, nos devas, nos elementais, etc., a gente tem benefícios de poder atuar com eles, de poder lidar com as leis do universo, saber lidar com as leis que já existem, não podem ser alteradas, ou talvez possam ser alteradas, mas em um nível muito sutil ou em outros universos, mas pelo menos nas que nós estamos sujeitos, essas dali dependem de nossa crença, mais ainda se a gente amar esses seres, se a gente tiver uma relação muito forte, muito afetiva com eles também, aí nós vamos estar em níveis mais sutis de conexão com esses seres do universo. Tá? Então, pessoal, era isso que nós queríamos trazer para vocês. A palestra é longa, espero que vocês tenham compreensão de ter passado de 1 hora, né, quase 1 hora e meia já, a gente ter essa palestra aí que nós trouxemos de 2019. Acho até, pelo que eu lembro, que nós não fizemos a palestra na íntegra por conta de ser muito longa e o tempo que a gente tinha no presencial era curto, mas como aqui vocês podem escolher se se adiantam, ou se pulam, ou se voltam, ou se não entenderam alguma coisa, voltam, ou se não quiserem passar adiante, podem também. Então, fica mais fácil ter uma palestra que seja tão longa assim, tá certo? Então, se por acaso gostaram dessa palestra, deem um like aí, não esqueçam de dar um joinha aí, tá certo? E se gostaram desses conteúdos, se estão aqui pela primeira vez, estão chegando ainda agora aqui, se inscrevam no canal, convidem outras pessoas, né? Façam parte dessa família e juntem outras pessoas que vocês costumam estudar e conversar sobre assuntos como esse, para poder fazer parte desse grupo aqui e poderem participar e a gente ter uma participação cada vez mais forte. Estamos crescendo no canal, esperamos que em breve a gente tenha uma participação maior das pessoas, dizendo o que querem, o que gostam e o que as opiniões, trocando ideias, quem sabe até em algum momento a gente tem uma live, mas só vamos ter uma live realmente quando a gente sentir que está havendo uma interação maior entre a gente e quem sabe criar assim também um clube de membros para acontecer algum tipo de conexão maior, de algum tipo de conversa, e a gente poder atuar também nas redes sociais, que nós não temos uma conexão muito grande do canal com algumas redes, e aí podemos fazer isso, né, logo mais. E fiquem atentos para todas as coisas que a gente está trazendo, porque são sempre assuntos desses da cultura esotérica, espiritualista, teosófica, espírita, etc. Tá bom? Então um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Espero vocês lá e com fé vamos nos encontrar sempre daqui para frente.